Amigos da TV Galega, sejam todos muito bem-vindos. Começa a partir de agora mais uma edição do nosso encontro Mulheres aqui na Imagem da Cidade. Eu sou Denise Bichling e estou muito feliz em estar com vocês mais uma vez aqui na nossa programação. Esse programa que é feito para toda a família e hoje com convidados especiais. E é com muito prazer que eu já apresento aqui comigo no estúdio da TV Galega o prefeito Mário Hildebrand, que foi reeleito com mais de 70% dos votos válidos, a preferência do nosso blumenauense, e agora então dar continuidade e ficar à frente do município por mais 4 anos. Prefeito, seja bem-vindo. Tudo bem? Tudo bem, Denise. Obrigado aí pela oportunidade, obrigado à TV Galega, obrigado pela chance que a gente tem de conversar com a cidade de Blumenau. Aproveitando que eu ainda não estive no seu programa, agradecer aqui também aos mais de 108 mil votos, 72% de votos da cidade de Blumenau, validando ou convalidando o nosso trabalho ao longo dos 2 anos e meio, mas de modo especial sabendo que a eleição acabou dia 29 de novembro e de lá em diante eu tenho a responsabilidade de cuidar da cidade como um todo, independente das pessoas terem votado em mim ou não, mas de cuidar e ter responsabilidade pelo zelo e pelo cuidado da cidade pelos próximos 4 anos, nem um dia menos. Legal, prefeito. Antes de olhar para frente, para falar sobre as prioridades dessa nova gestão, vamos voltar um pouquinho no tempo e falar então sobre esses 2 anos e meio no qual o senhor esteve aqui à frente do nosso município com a caneta na mão, à frente da prefeitura, e que avaliação pode ser feita do seu trabalho, que avaliação pode ser feita e dividida agora neste momento com a nossa comunidade? Bom, primeiro eu acho que a avaliação foi feita também de certo modo nas urnas. A gente obteve o êxito, a condição de ter um resultado positivo, um resultado que demonstrou que as pessoas compreenderam o trabalho realizado. Um trabalho que eu posso destacar que teve algumas características fundamentais. Responsabilidade com dinheiro público, transparência, combate à corrupção, entrega de obras e serviços para as pessoas e para a comunidade, muitas obras e serviços em andamento, algumas concluídas, mas em especial a retomada da confiança das pessoas nos projetos, nas ações do poder público, e aqui eu posso destacar uma série delas e podemos falar sobre elas também, mas talvez o ponto principal que acabou marcando a nossa gestão foram os últimos 9 meses dela, ou 10 meses, que é a gerência e a gestão da pandemia, né, que foi o grande desafio desde o dia 17 de março, um desafio que foi diuturno para todos nós, um desafio que trouxe uma grande preocupação, não só para mim, como prefeito de Blumenau, mas para todos os prefeitos que eu tinha contato, para o governo do estado, então também para o governo federal. É uma pandemia que nos traz a responsabilidade de cuidar de vidas, de estruturar a rede de saúde e atendimento, que eu acho que esse foi um dos pontos que a comunidade me conheceu e reconheceu também o meu trabalho. E assim, né, prefeito, sobre o momento pandemia, de uma hora para outra, o sim não poderia ser esperado por muito tempo, as decisões não poderiam aguardar por muito tempo, e de uma hora para outra, vocês gestores, vocês prefeitos, vereadores, os políticos passaram, imagino eu, a que pensar no público quase que 24 horas, pensar na vida das pessoas, das famílias quase que 24 horas, não tiveram tempo para esperar um pouquinho, para segurar mais um pouquinho, porque essa cobrança não era feita por nós, e sim era uma contagem regressiva para salvar vidas, né? Isso foi de fato um ponto estratégico importante nessa construção, porque no dia 17 de março nós fomos confrontados com um decreto do governo do estado que suspendia as atividades, inclusive transporte coletivo, suspendia as atividades comerciais, industriais, e de lá para frente começamos a desenhar as ações da administração, inclusive numa visão inicial onde o governo do estado era o responsável ou se colocava como responsável pela estruturação de UTIs para atendimento ao Covid, mas os municípios também foram percebendo que precisavam assumir o bastão desse processo, como nós aqui, né? Nós estruturamos e ampliamos o número de UTIs 2 vezes aqui na cidade de Blumenau, em decisões de 2 semanas subsequentes no mês de junho e julho, que nos deram a condição de passar, eu diria assim, com estrutura para atender a população de Blumenau, passar com estrutura para ter leitos de UTI para atender a população de Blumenau, legado esse que ainda está presente hoje, no mês de janeiro, nos dando a condição de continuar atendendo a população. Nós temos 94 leitos de UTI disponíveis, frutos de uma decisão lá no mês de junho, onde nós decidimos não implantar o hospital de campanha, mas investir nos nossos hospitais. Ou seja, como você colocou, decisões rápidas, mas que nos deram a condição de tomar as decisões do modo certo também, porque planejamos, discutimos, desde o mês de março nós tínhamos reuniões
periódicas com os nossos diretores técnicos e com a administração dos hospitais, dos 3 grandes hospitais, Hospital Santa Isabel, Hospital Santo Antônio, Hospital Santa Catarina, e também com a presença do Hospital da Vila Itopava, que ficou de retaguarda. Então, essa estruturação, essa construção nos deu esse legado, que é o legado que hoje está presente, de ter os 94 leitos de UTI disponíveis nesse momento, quando, infelizmente, no mês de dezembro, novembro e dezembro, tivemos esse repico do Covid, nós temos essa estrutura. Prefeito, quando é que isso vai ser superado, né? Quando nós tivermos a questão da imunização através da vacinação, que inclusive já no mês de dezembro tomei a decisão de, ainda não nomeada, não empossada, diria assim, a nossa vice-prefeita Maria Regina, dela coordenar o Plano Municipal de Imunização, organizando, estruturando esse plano, para que a gente tenha uma nova etapa a ser cumprida em relação a isso, e agora no mês de janeiro está sendo feito todo o trabalho e organização em relação a essa situação. Então veja que decisões lá no passado, como você disse, mesmo que sejam rápidas, elas nos deram a condição de hoje termos estrutura da Vila Germânica, estrutura da compra de testes, né? Hoje nós temos, eu diria que nós somos uma das poucas cidades no estado que oferece o resultado para a população de graça em 30 minutos. Né? Você vai na Vila Germânica ou nos nossos ambulatórios rápidos, se você tem suspeita de Covid, é feito o teste e você sai com o resultado na hora, em 30 minutos. Ou seja, então há sem dúvida uma organização e uma estrutura preparada, e vai continuar essa estrutura preparada para atender a comunidade de Blumenau. Nessa questão estrutura, prefeito, agora me veio aqui na lembrança, claro, o palco da Oktoberfest, uma festa que não aconteceu em 2020, uma decisão muito sábia, se tornou também o centro de referência em Blumenau até então. Agora temos os AGs com horário estendido, mas até então era o centro de referência de maior procura ali no espaço da Vila Germânica. E ele logo no início circulou um vídeo que infelizmente assim foi tão mal pensado, porque estava questionando o porquê daquele espaço com poucas pessoas, e nós acompanhamos aquele espaço com muitas pessoas, e as pessoas tendo a segurança de poder ter um espaço como esse para poder fazer ali também o seu momento de teste, né? Mas eu acho que esse é o desafio quando pessoas fazem uso político, né, ou até mal intencionado de afirmações que não têm procedência. E por que nós estamos seguros naquilo que fizemos? Desde o início, Denise, porque desde o início nós trabalhamos com visão técnica. Né? Nós respeitamos quem é o responsável nesse momento pelo atendimento? Os profissionais de saúde. Nós sentamos para discutir com os nossos profissionais. Nós criamos um comitê técnico na prefeitura, com profissionais de carreira, com pessoas da FURB, com pessoas da iniciativa privada, da área da saúde. Nós sentamos periodicamente com os hospitais para discutir a situação dentro dos hospitais. Nós sentamos periodicamente com o secretário de saúde e os outros profissionais. Então, nós sempre respeitamos a questão técnica. Então, mesmo que muitas vezes fomos criticados e fomos bombardeados por afirmações infundadas, né, por denúncias absolutamente infundadas de que nós estávamos jogando dinheiro público fora. A prova é que nós somos uma das cidades, que não é verdade, que nós somos uma das cidades com menor índice de óbitos em relação ao número de infectados. Prova disso é do grande trabalho da equipe da saúde pública e da equipe da saúde dos nossos hospitais. E são decisões absolutamente estratégicas tomadas lá no início, que ainda continuam em vigor, né? Que ainda continuam. Nós oferecemos todos os medicamentos, né? Inclusive os medicamentos muito questionados estão lá. Se o médico entender que a cloroquina tem que ser receitada, ela está lá à disposição para ser entregue para as pessoas. Se o médico entender que outro medicamento, ele está lá à disposição. Não falta medicamento para atender a população de Blumenau. Então, todo esse trabalho foi feito com muita responsabilidade, mas eu sempre digo o seguinte: eu sou formado em serviço social. Se alguém me pedir para fazer um parecer social, eu posso fazer pelo meu conhecimento técnico. Sou administrador. Se alguém me pedir para fazer uma ação de planejamento ou uma ação financeira, eu sou formado nessa área. Mas eu não posso determinar ou tomar uma decisão médica se eu não tenho o apoio e o amparo de uma equipe técnica me orientando. Isso eu tive ao longo dessa caminhada, e eu acho que fruto disso, a gente conseguiu mostrar que esses vídeos eram absolutamente infundados e que outras críticas que a gente recebeu eram infundadas, e que a gente estava ali para apresentar resultado, que é o cuidado da vida da população de Blumenau. Prefeito, e a população está fazendo sua parte?
Até aqui, até o presente momento, que avaliação pode ser feita da conduta da sociedade em meio ao que a gente acompanha dia após dia? Esse é um desafio de avaliação complexa, né? Nós temos muitas pessoas fazendo sua parte. Nós temos muitas pessoas usando máscara. Nós temos muitas pessoas tomando todos os cuidados com seus avós, com seus pais, com as pessoas com comorbidade, com cuidados diários na sua saúde, mas infelizmente nós também temos algumas pessoas que entendem ou acham que o vírus não traz problema, que entendem ou acham que se teve uma vez não vai ter de novo, e isso já foi desmistificado. Nós já temos pessoas tendo a segunda vez. Prova disso é a Europa, as variantes do vírus que aí estão, como uma H1N1 que nós temos. Quando tomamos uma dose de vacina de H1N1, acho que tem de 3, 4 cepas, que eles chamam diferentes ou variantes. E todos os anos, novamente, o compromisso e lá recebendo a vacina no público específico. Porque a imunização ela é para 4 a 6 meses, no período crítico, né? Então, isso vai, provavelmente, eu não sou o técnico da área, mas o que eu tenho lido, o que eu tenho me informado e que os profissionais têm me passado, é que isso deve ser a mesma coisa com o coronavírus. Anualmente, periodicamente, devemos nos vacinar para nos proteger em relação a esse vírus que aí está e que a circulação dele vai demorar muito para ser superada na nossa visão. Então, acho que nós temos um papel importante de conscientização. E aí cada um tem um papel nesse processo. Ao setor público, eu, enquanto prefeito, cabe e a nossa equipe técnica orientar, chamar a atenção, falar da responsabilidade. Esses dias, inclusive, numa outra entrevista, alguém me perguntou: prefeito, mas qual é a orientação que vocês vão passar para a população? E isso ainda era no período eleitoral. Eu disse: olha, durante esse tempo todo, eu não sei se existe alguém que não sabe ou não ouviu quais são as suas obrigações em relação aos cuidados em relação ao coronavírus. Alguém não sabe que é necessário usar máscara? Ou que é ideal que se use máscara? Alguém não sabe que é necessário manter a higiene das mãos? Alguém não sabe que é necessário manter o distanciamento, que nós estamos aqui para nos proteger? Chegamos com máscara, tiramos aqui dentro do estúdio para poder fazer essa conversa aqui frente a frente com o nosso telespectador, mas depois voltamos a utilizar a máscara. No distanciamento adequado, né, com a responsabilidade na chegada, com a responsabilidade na saída. Alguém não sabe que isso precisa ser feito? Ou seja, todos nós sabemos que isso é necessário. Preciso contar para mais alguém que isso é necessário? Ou que esse cuidado precisa continuar existindo? Eu acho que é difícil, é quase que, não digo desnecessário, mas é quase que chover no molhado, como a gente diz, né? Muito mais do que decretos e também orientações ou restrições, cabe cada um realmente ter essa responsabilidade. Começa por mim, começa por você e se estende ao próximo. Tanto você quanto eu, você também tem familiares lá na região do Alto Vale, você é de Tuporanga e eu sou de Taió, né? Eu tenho uma preocupação enorme com os meus pais, né? Eu faz tempo que não os vejo pessoalmente, né? Porque eu tenho medo, né? Porque eles têm 77 e 74 anos. E que responsabilidade, passar por Taió, depois voltar para Blumenau e receber uma possibilidade de um contágio ali no município e quem sabe ter sido levado por você ou não, mas e o peso na consciência? Então, eu acho que essa responsabilidade ela tem que estar presente para mim com os meus pais, mas para mim com relação a você, para mim com relação a cada um que está nos assistindo, né? Então, esse cuidado. Prefeito, é proibido dar um aperto de mão? Não, eu acho que não é proibido, né? Agora, você precisa também saber que se você der um aperto de mão, o ideal é que você, na sequência, use álcool em gel, né? É proibido você abraçar alguém? Não, mas cuide que você pode pegar ou receber o coronavírus também. Então, há um cuidado aqui em relação a isso, que é muito mais, vai além do decreto, vai além da portaria, vai além da decisão judicial, vai na minha consciência em relação a empatia, né? A empatia para com o próximo, creio que é fundamental nesse processo. Prefeito, durante o processo eleitoral, muito se questionou se realmente era o momento para realizar o momento das eleições, o período das eleições, todo o trabalho nos bastidores. Você foi reeleito, mas eu te pergunto, nessa questão também de preocupação que poderia acontecer pós-eleição, e a gente acompanhou, os números realmente cresceram depois do período eleitoral no país como um todo. Houve muita preocupação e a gente sabe que muitas vezes nos bastidores todo esse controle acaba fugindo das mãos das pessoas, né? Se eu pudesse ter a condição de decidir, mesmo tendo ganho a eleição, eu diria que não deveria ter havido eleição. Porque houve
sem dúvida, um risco. Eu creio que nós aqui, enquanto cidade, pelo que eu percebi, quase na totalidade dos candidatos, houve um cuidado, né? No que eu acompanhei, houve poucos excessos. Pelo que eu ouvi, pelo menos em redes sociais, o que eu acompanhei. Mas mesmo que houve, havia um contato maior, havia uma necessidade maior de deslocamento, de estar em grupos, de conversar com pessoas, e mesmo que houvesse os cuidados, ainda há o risco, né? Então a eleição, ela gerou um fato que há um risco maior. Mas infelizmente nós estamos sob a tutela de um Congresso Nacional que tomou uma decisão e nós acabamos submetidos a ela. Nós, que eu digo o Brasil inteiro, né? Não foi Blumenau, o Brasil inteiro, e que se foi ou não foi o aumento em relação à eleição, talvez eu acho que foi mais em relação ao distanciamento das pessoas do cuidado, né? Que o processo eleitoral pode ser fruto desse distanciamento do cuidado, né? Então isso pode acontecer na festa de família, pode acontecer agora no final do ano, nas imagens que a gente acabou de ver nas redes sociais durante o final do ano, durante a virada de ano, nesses espaços onde as pessoas acabaram não tomando o cuidado adequado, pela empolgação, pela vontade ou pelo desejo de estar no espaço diferente, mas que infelizmente pode trazer consequências para as nossas cidades, para as nossas famílias, para os nossos leitos de UTI. Várias vidas foram ceifadas, né? Você relatou de uma pessoa lá da sua cidade de 42 anos, né? Nós vimos aqui em Indaial também um desportista, ex-vereador, jovem, né? Um atleta, também perdeu a sua vida sem nenhuma comorbidade. Isso é regra? Não, mas eu não quero e não desejo a exceção para ninguém, né? Eu acho que esse é o ponto principal. A principal regra é que os idosos e as com comorbidades são as principais vítimas. Nem para eles eu desejo isso, mas é importante destacar que quem acha que é exceção, pode ser que a exceção nunca vai lhe pegar, você pode ser exceção. Então não é esse o nosso desejo, nem para exceção, nem para aqueles que são os principais grupos de risco. Verdade. Prefeito, a gente vai no intervalo comercial, continua comigo, a gente vai deixar o 2020 para trás, uma página virada, e olhar daqui para frente, inclusive com essa nova gestão. Permanece com a gente, tá? Vamos lá. Intervalo comercial, na sequência tem muito mais daqui para frente, então Blumenau por mais 4 anos, tendo, né, como gestor o prefeito Mário Hildebrand, com quem a gente continua logo após o intervalo. Eu volto já.